a mensagem ela se resumia somente até o versículo 2, e dando sequência ao versículo 3, que é um parágrafo, é uma sentença enorme, bem grande, pelo apóstolo Paulo, mas é muito denso, vamos dizer assim, tem uma teologia muito densa esse parágrafo, que vai do versículo 3 ao versículo 14, porque aqui mostra, né, toda a teologia da salvação. Coincidentemente, ontem nós, no Seminário das Mulheres, o tema foi eleição incondicional. Arigatô. Efésios 1, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Até aqui a nossa leitura. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, diante de ti, humildemente, nós pedimos a ti, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, e a revelação da palavra do Senhor. Santo Deus, fale conosco. Santo Deus, derrama, Senhor, da tua graça. Eu me coloco à tua disposição, ó Senhor, como uma ferramenta nas tuas mãos. Uma ferramenta simples, Pai, porém de bom uso, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Nos dê fáceis exemplos de compreensão e entendimento da tua poderosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos, para a glória de Deus. Efésios 1, do versículo 3 ao 14, como eu estava falando, ele engloba e tem uma teologia bem forte, bem densa, e ela fala sobre a soteriologia, o estudo da salvação, né? E no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 3, Paulo ele vai ao Senhor e ele, antes da gente começar a ir destrinchando os versículos, a gente tem que entender que Paulo está escrevendo essa carta para crentes. Paulo está escrevendo essa carta para os crentes que estão em Éfeso. Como nós lemos no versículo 1, né? Aos santos e fiéis em Cristo. E ele inicia a carta falando sobre salvação. Mas não são crentes, eles não sabiam da salvação, irmãos. A palavra de Deus, ela tem que estar sempre sendo reforçada na nossa vida. E para que a gente venha cada vez mais termos a certeza que Deus nos amou, entregando o seu Filho por nós. E Ele se revelou a cada um de nós. Assim como se revelou o apóstolo Paulo no caminho, ele se revelou, o Filho dele se revelou ao nosso coração. Amém? Se revelou ao nosso coração. E a gente passa a andar segundo a sua vontade, e não conforme a nossa vontade. Nós éramos escravos do pecado. Hoje nós somos escravos, sim, servos do nosso Deus. E glória a Deus por isso. E esse serviço, essa servidão, é em amor, em agradecimento e reconhecimento. Só que tem que ser lembrado sempre aos cristãos, sempre aos crentes. E Paulo está fazendo isso aqui, né, com essa igreja, ao qual ele havia pastoreado essa igreja por 3 anos. Foi um dos lugares que Paulo mais ficou tempo. Ele plantou essa igreja, né? Ali ele esteve por 3 anos ministrando a palavra, ensinando a palavra. E a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, fala que grandes maravilhas Deus fez através do apóstolo Paulo ali. Em nenhum outro lugar fala a respeito de grandes maravilhas que Deus fez, mas ali fez. Por quê? Porque era uma cidade idólatra. Era uma cidade ao qual, assim, o ponto de comércio ali era a idolatria, era a venda de coisas para o templo, de Diana dos Efésios. E Paulo está escrevendo a essa igreja e ele toca nesse ponto, e principalmente, né, nesse parágrafo, né, numa sentença enorme,
E ele começa falando: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ou em algumas versões, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No verso 3, vemos que existe sobre os crentes riquezas de bênção. Não é verdade? Toda a sorte de bênçãos sobre a vida de um crente. Mas que bênçãos são essas, Bênçãos espirituais, de toda a sorte de bênçãos, as quais cada pessoa da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e ele trabalha nos demais versículos, ele trabalha no decorrer desse parágrafo, dessa sentença. São as bênçãos do Pai, são as bênçãos do Filho e são as bênçãos do Espírito Santo para a vida do crente. Ok, irmãos? É uma introdução que estou fazendo. Paulo trabalha nesse texto mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos concedeu tais riquezas, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Por isso, à luz do próprio texto, e é algo que a gente tem que entender, a gente tem que se atentar, a Bíblia se explica. Nós não precisamos de eu acho que é isso, eu vejo de outra maneira. A própria Bíblia se explica. A própria Bíblia vai nos ensinar para que a gente venha entender o que está escrito nesse primeiro versículo. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque, posterior eu aprendi de uma forma errada. Porque foi tirado coisa de fora, colocado para dentro. Mas a própria palavra explica quais são essas bênçãos. A própria palavra de Deus, nesse contexto, nos diz o que são essas riquezas de bênçãos que estão sobre nós. E aqui nós vamos destrinchar, nós vamos ver, que riquezas de bênçãos são essas. Mas para que venhamos entendê-las, o que Paulo ele começa dizendo bendito. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um ensino para nós, que Deus bendito, ele deve ser louvado sempre. Deus, ele deve ser louvado sempre. Bendito seja, louvado seja. Em todo momento nós devemos louvar ao Senhor. Em todo momento nós devemos bendizer ao Senhor. Em todo momento nós devemos, irmãos, nos prostrar diante de um Deus que criou todas as coisas, criou as coisas do nada. E antes de criar todas as coisas, Ele nos separou, Ele nos escolheu, Ele nos amou. Nós estávamos num projeto de Deus, na mente do Senhor. Antes de criar a luz, nós lemos uns salmos, Foi um salmos ou foi uma canção que nós louvamos aqui? E fala a respeito disso. Antes de ser criado, antes do que haja luz, antes da criação, e no decorrer dessa leitura nós vamos ver, Deus ele nos formou, Deus nos amou, Deus nos escolheu. E em tudo na nossa vida, Deus deve ser louvado para sempre, porque o amor e a mais determinação de bênção que poderíamos receber, Ele já nos deu. A prova não, mas o amor e a maior determinante bênção que eu e você poderíamos receber de Deus, Ele já nos deu. E ela tem um nome, é uma pessoa, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira. De que maneira? Nós estudamos isso lá de João. De que maneira? Crucificando o seu filho, o seu único filho, em nosso lugar. Essa é a maneira que Deus nos amou. O que Deus fez por nós. O que Deus fez por você.
nenhum homem faria por outro homem. Nenhum homem faria pelo seu inimigo. Não é verdade? Porque nós éramos inimigos dele. E ele crucifica o seu filho em favor de inimigos, de rebeldes, como eu e como você, nós éramos. Amém? E a pergunta é, que bênçãos são essas? Que bênçãos espirituais são essas? Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? A própria palavra está dizendo que são bênçãos espirituais. Elas não são bênçãos materiais, meus irmãos. Não são bênçãos materiais. Né? São bênçãos celestiais. Não são bênçãos terrenas. São bênçãos eternas. Eternas. Não são bênçãos temporais. Porque todas as demais bênçãos que nós recebemos aqui nessa terra, sim, recebemos bênçãos aqui nessa terra. Uma hora nós a temos. De repente nós não temos mais. Elas são temporais. Uma hora elas são corrompidas. Elas se deterioram. Elas acabam. Mas as celestiais não. Então elas não são terrenas e materiais. Elas são espirituais. Quais são as bênçãos? E aí é onde a gente vai trabalhar. 3 bênçãos. A bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo trabalha nos demais versículos. Por isso que a Bíblia, ela explica ela própria. Por isso que, de repente, olhando para esse texto, nós não podemos dizer que Deus reservou bênçãos para nós, e assim nós podemos pegar essas bênçãos para nós, sei lá, seja um carro, seja uma casa, eu não sei, seja um momento de aflição e dar aquele socorro. Não é isso. Não é isso. Não é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não são bênçãos materiais, não são bênçãos terrenas, não são bênçãos temporais. E no decorrer dessa sentença, no decorrer desse parágrafo, aí ele vai explicando que a primeira bênção é a bênção do Pai. E qual foi a bênção do Pai? E qual é a bênção do Pai? Escolha. Ele nos escolheu. E aí depois ele trata da segunda bênção, que é a bênção do Filho. Qual foi a bênção que Cristo nos deu? A redenção. A redenção dos nossos pecados. E a terceira bênção, está nos 2 últimos versículos dessa sentença, né? No 13 e 14. A bênção do Espírito Santo, que é o quê? O selo. Um selo de garantia. Um selo que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Vamos lá, a primeira bênção? Ela é do versículo 4 ao versículo 6. A bênção da escolha ou a bênção da eleição. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, amém, irmãos? Agora, quando foi que ele escolheu? Porque ele viu que era bonitinho? Ele, de repente, escolheu a mim, porque viu que, nossa, ele está falando sobre a minha palavra. Porque era um camaradinha bom, fazia as coisas boas. Não houve um parâmetro de escolha. Não houve, vamos dizer assim, uma suposição, eu o escolhi por isso. Mas ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não havia nada. Não existíamos. Antes da gente ser criado. Antes da primeira, sabe, do revelar a primeira luz, que haja luz. Deus já havia nos escolhido. Nós já estávamos na mente do Senhor. Deus já havia a você e a mim. E Ele nos escolheu. Como está escrito assim, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Não por termos alguma coisa a oferecer. Por quê, irmãos? O que nós temos a oferecer a Deus que Ele já não tenha? Não é verdade?
Ah, tem uma coisa, defeitos. Não é verdade? Ele é perfeito. Só se for defeito, mas defeito. Pecado. Não. A gente não tinha nada a oferecer, a gente não tem nada a oferecer a Deus que Deus já não tenha. Se Ele nos abençoa, irmãos, e fora dessas bênçãos, se Ele nos abençoa no nosso cotidiano, sabe, alguma bênção com relação, né, à nossa vida cotidiana, nossa caminhada aqui, não é porque a gente tem para oferecer, não é porque Ele sabe que a gente vai ser fiel, não, é porque Ele quis, é porque Ele quer. Amém? Agora cabe a nós, é lógico, a gente vai amá-lo. E amar por quê? Porque eu e você, a gente não tinha nada para oferecer a Deus, Ele foi lá e nos escolheu, como está escrito aqui. Nascemos pecadores, inimigos de Deus, e Deus foi lá e nos escolheu. Para estar aqui, neste momento. Ele que te trouxe, Ele me trouxe. Ele te escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu o teu coração. Para trabalhar nesse coração. Como Ele está trabalhando assim no meu e no seu. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa é a bênção do Pai para a nossa vida, essa bênção na região celestial. Deus é completamente justo, e nós devemos entender que Deus Ele é completamente justo, e o que deve levar a nós a um profundo agradecimento a Deus. Deus é completamente justo, condenando toda a humanidade. Todo ser humano, ao nascer é pecador, porque tem a semente do pecado herdado pelo primeiro Adão. Todos nós nascemos inimigos de Deus. Toda a humanidade, devido à desobediência, toda a humanidade, devido a essa herança do pecado, ela é condenada. Ela está condenada ao juízo de Deus, à ira de Deus. Toda a humanidade. E Ele, vamos assim, Ele é justo para condenar a todos. É o que nós devemos entender sobre a justiça de Deus. Ele é justo. O que nós merecíamos era a condenação. Portanto, Deus, além de justo, Ele é o quê? Quero ler o Salmo 51, versículo 5, que Davi, ele fala assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É o Salmo 51, 5. Isso mostra para mim e para você, sim, que todo mundo que nasce, já nasce pecador. Não pela atitude ao qual irá fazer, mas por causa do quê? Da semente adâmica. Por causa dessa herança que nós herdamos do primeiro Adão. Amém, irmãos? Entendem? Não é porque, por exemplo, se a gente analisar e parar de frente a uma criança, você vai observar que ela tem os instintos pecaminosos. A criancinha, um bebezinho que não anda, um bebezinho que não fala, um bebezinho que somente chora. Sabe aquela manhinha? Eu falando manhinha, eu sou baiano, então vai pensar que não, eu estou falando manhinha de mãe, não é minha mãe, não. Mas sabe a manhazinha, seria o português melhor? Sabe, a manhinha que a criancinha tem. Não tem ou não tem? Ou não? Pequenininha, manha, sabe? Quando sabe a hora de estar com fome, ela, meses, sabe? Para chegar e convencer e mudar a atitude dos pais. Pequenininha. Isso é porque, quer dizer, ela se torna pecadora? Não, é porque a semente do pecado, ela já nasceu com essa herança. Já nasceu com essa, eu vou usar essa palavra, esse DNA. Todos nós temos essa semente.
Por isso que o Senhor, a gestação, né, quando Maria concebeu, né, na verdade foi o Espírito Santo que concebeu. Não há ligação nenhuma com homem e mulher. Foi colocado como fosse uma barriga de aluguel. Jesus. Como fosse, simplesmente o Espírito Santo gerou dentro daquela mulher. Virgem. Para mostrar que não houve nenhum contato com nenhum homem. Para não ter a herança do pecado. Herdada através de Adão. Dá para entender? Por isso que ele não pecou. Por isso que ele não pecou. Porque ele não era pecador. Não era por ser Deus. É porque ele não herdou essa semente que nós herdamos. Que toda a humanidade herdou. E toda a humanidade herdará. Ok, irmãos? Por isso que a gente tem tudo na nossa vida, irmãos, a gente tem que analisar, né, e colocar uma cosmovisão cristã com relação ao Senhor. Eu já falei muitas vezes aqui, há muito tempo atrás, sobre séries como The Chosen, né? Legal, impressiona a gente de começo. Mas ali mostra um Jesus que erra. Já pensou nisso? Um Jesus que erra? Por que nós erramos? Por que alguém erra hoje? Por causa do quê? Do pecado. Do pecado. Aí você vê um Jesus ali que erra, um Jesus que pede perdão. Por quê? Porque ali está mostrando um outro Jesus. Um Jesus falso. Um Jesus que não é verdadeiro. Ali está se quebrando o mandamento de Deus. Está se quebrando. Deus não é dessa forma. Deus não erra. Nele não habita pecado. Amém, irmãos? Então Deus é justo, né? Agora, porém, na sua justiça, Deus é justo, Deus, ele é soberano. A gente tem que entender essa escolha de Deus. Ele é soberano e gracioso. A bondade de Deus. A benignidade de Deus. Deus é soberano e gracioso, e Ele escolheu alguns, em sua soberania, em sua graça, fato que deve gerar em nós grande gratidão, sem nenhuma reserva. Você é grato ao Senhor por quê? Nós somos gratos ao Senhor por quê? Eu sou grato ao Senhor porque eu tenho uma família feliz. Legal. Eu sou grato ao Senhor porque Ele tem me sustentado, Ele tem, né, suprido as minhas dificuldades, determinadas necessidades. Bom. É por isso que você é grato? A sua gratidão está voltada a isso? Isso é tão secundário, é tão medíocre, porque a nossa gratidão, ela tem que ser porque Ele nos escolheu, apesar da gente não ter nada a oferecer a Ele. Ele nos escolheu em sua soberania, em sua graça. Essa tem que ser o motivo da nossa gratidão. Essa tem que ser o motivo de estarmos reunidos, né, aos domingos para prestar culto a Ele. E não prestar culto ao homem. A Ele. A nossa gratidão por Ele ter nos salvado. A nossa gratidão por Ele ter nos escolhido, como o apóstolo aqui escrevendo, novamente vou ler, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A salvação é uma ação exclusiva, da exclusiva autoridade de Deus. Não resultado de alguma ação humana. Não resultado de nenhuma ação humana. A salvação, ela é gratuita, é graça. E ela vem através do quê? Da nossa fé. Em quem? Em Cristo Jesus.
E essa fé em acreditar em Cristo, vem de quem? É de Deus, porque é dom dele. É o dom de Deus. De chegar e abrir o seu coração, abrir o meu coração, para entendermos a respeito do Senhor, para que a gente venha enxergar primeiramente o quanto nós somos pecadores diante de um Deus santo. Nós escolhemos a Ele? Quem somos nós para escolher um Deus santo? Se fosse depender de nós, irmãos, se fosse depender de mim e de você, a gente nunca estaria aos pés do Senhor. A gente nunca estaria aos pés de Deus. Porque nós somos maus. E somos inclinados a nos afastar de Deus. Quer uma prova disso? É fácil vir à igreja? É fácil ler a palavra, a Bíblia? Quem dorme aqui? Faltam os braços e as mãos aqui. Não é? O que é isso? É a nossa inclinação por o mal, de não querer as coisas de Deus. Mas a gente tem que lutar. Mas a gente tem que lutar por quê? Porque Ele me amou. Eu tenho uma grande gratidão por Ele. Eu tenho que entender isso. Você tem que entender isso cada vez mais. Amém? Embora seja um ato da graça de Deus, né, isso está em Efésios 11, 5 ao 6, baseado na sua vontade, nós vamos chegar lá em Efésios 1, versículo, é um ato da graça de Deus, baseado na vontade de Deus, a pessoa é responsável por crer, porque Deus aplica a fé ao coração dessa pessoa, ao qual decide, ou mostra que, né, além da vontade de Deus, além do plano de Deus, nós temos uma determinada liberdade. No momento que Deus nos alcança, é lógico, no momento que Deus nos alcança, não tem como, porque é quando a fé chega ao nosso entendimento. Mas cabe a responsabilidade nossa de nos render. É a nossa posição de nos render. É a nossa posição de chegar e lutar contra o sono ao ler a palavra de Deus. É a nossa posição de lutar contra, de repente, aquela vontade, eu quero ficar hoje em casa, parece que vai chover, nossa, né, trabalhei a semana toda, acordei cedo, acordo muito cedo, aí eu vou para a igreja, e aí está pronto para ter uma chuvinha, olha só. É a vontade nesse momento da gente, ouvindo esses pingos d'água aí, falar assim, eu não estou na minha cama, mas eu vou aproveitar agora. Né? Ligar o automático, olhos abertos, né? Mas a alma está muito longe daqui. A gente tem que lutar. É a nossa parte de responsabilidade. Sabe, a gente não é um robô. Deus, Ele colocou fé em você. Fé para acreditar, para louvar, né, o Filho dele, para a glória de Deus. Amém? E quando foi essa escolha? Nós lemos, né, Deus nos escolheu, no versículo 4, diz que antes da fundação do mundo, antes dele criar, né, antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas. E qual foi o propósito de Deus nessa escolha dele? Essa bênção do Pai. Qual foi o propósito? Né? O propósito de Deus, nessa bênção do Pai, essa bênção, as bênçãos espirituais do Pai nas regiões celestiais, o primeiro propósito é o quê? Que está escrito aqui? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós estamos num processo de santificação. Para sermos santos e irrepreensíveis. Eu pergunto algo para você neste momento. Você é irrepreensível? Somos irrepreensíveis? Não. Mas a gente está trabalhando nesse processo. Nós estamos aqui sendo confrontados e devemos ser confrontados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para que a gente venha a ser santo. Santificação. Aquilo que eu fazia antes, vou deixar de fazer. Isso vem pelo lavar da palavra de Deus.
Eu ser melhor do que ontem, ou buscar ser melhor, Temos um alvo que é Jesus Cristo, né, como o apóstolo mesmo, Paulo diz, né, caminhando rumo à perfeição. Agora, a plenitude dessa santificação e a plenitude de sermos irrepreensíveis totalmente, quando eu falo totalmente, é somente quando? Na glorificação. Aí, de fato, eu falo de fato total. Ali sim, totalmente irrepreensível, totalmente santo, separado. Porque a palavra santo é separado. Deus nos separou. E nos separou do mundo. Para quê? Para que a gente busque ser irrepreensível, conforme o ensino da palavra de Deus. Mas a plenitude dessa irrepreensão está na glória, quando o pecado não mais está ao nosso redor. Amém? Porque a condenação dele já não temos mais. E nós temos a presença do pecado ao nosso redor hoje. Mas ele não nos domina. Ele não nos domina. Ou não deve nos dominar. Por isso que o alimentar-se da palavra de Deus. Por isso de que nós devemos ter armas espirituais. Para quê? Para que não venhamos, né, sermos dominados pelo pecado. É o que o apóstolo João fala na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que, se pecardes, se alguém pecar, entendeu? É como um acidente no percurso. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se, olha só, essa condição, se. Por isso que nós devemos lutar sempre contra a tentação. O que Deus falou para Caim? Caim, o pecado já as porta. Sobre ele deve dominar. Domine. Domine o seu coração. Domine a sua mente. Uma mente de Cristo. Não permita a tentação de roubar da presença de Deus, para que você venha consumir o pecado. Domine. Nós temos essa condição. Então, qual o propósito? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Qual é o outro propósito? Ele nos predestinou para Ele. Está no versículo 5. Verso 5 diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Porque Ele nos escolheu, porque Ele já, né, nos quis, Ele nos quer como filhos adotados. Nasce a pessoa, nasce a criança. Aí a pergunta é, essa criança, ela nasceu com a semente do pecado, não é isso? Essa é a herança. Essa criança, ela é filha de Deus? Não. O homem sem Deus ainda não é filho de Deus. Ele passa a ser filho de Deus aqui. No momento da conversão. No momento da conversão. Por isso que em muitos momentos a gente vê na palavra, nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus chamando os fariseus, aqueles, vamos dizer assim, não somente os fariseus, a gente não pode chegar e somente pensar a respeito dos fariseus, mas os fariseus ali, a posição deles é contra Deus, né? É aquelas pessoas que são inimigas de Deus. Ilustra isso. Ele os chamou de quê? Filhos do diabo. A gente vê João Batista pregando no deserto, filhos, né, da serpente. Sim, essa é a realidade. O ser humano sem Deus, o ser humano que não se voltou ao Senhor,
ele é inimigo do Senhor. Por isso que a promessa ao qual Deus fez para Eva, que ela daria luz, né? E o seu descendente, aquele descendente, ele pisaria na cabeça da serpente. E ali também ele fala a respeito que os descendentes da serpente picariam o calcanhar dele, o crucificariam. O crucificariam. Seria um instrumento para a crucificação. Todo ser humano, né, que nasce, todo ser humano sem Deus, vamos colocar assim, todo ser humano sem Deus, sem o Senhor Jesus, sem o confessar verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, ele ainda não se tornou um filho de Deus. Ele se torna na adoção, né, como nós lemos aqui, né, no 5, e em seu amor nos predestinou a sermos adotados como filhos. Ou seja, se existe aqueles ao qual o Senhor escolheu, existe aqueles ao qual o Senhor não escolheu, em sua justiça. E se Ele não escolheu, não são adotados como filhos. Mais um motivo para a gente ser grato e muito grato ao Senhor, meus irmãos. Mais um motivo para a gente cair de joelho e agradecer sempre a Deus. Para de reclamar. Para de reclamar das coisas. Para de reclamar porque eu sou um crente e o salário não dá até o final do mês. Para de reclamar porque de repente, algum dos cônjuges não tem uma vida, sabe, uma vida que busca o Senhor. Para de reclamar, faz a sua parte. Agradeça, dobre os seus joelhos e agradeça ao Senhor. Sempre. A gente reclama muito, a gente murmura muito. Por quê? Porque os nossos olhos estão na terra. A gente não está olhando essas bênçãos celestiais, essas bênçãos espirituais da região celestial. Éramos para estarmos na condenação. Mas olha só onde nós estamos. Estamos na presença do Pai. Estamos na presença do Filho. Estamos na presença do Espírito Santo. Olha só onde nós estamos. Sendo corrigidos por Ele, pelo nosso Pai e verdadeiro Pai. Não estamos sendo corrigidos por um homem, mas é pela palavra dEle, é o próprio Senhor. E a gente reclama de tanta coisa. A gente reclama de tanta coisa. Quantas vezes, de repente, alguém pode ter pensado assim, eu vou parar com tudo, desistir com tudo. Por quê? Sabe por quê? Porque não entendeu. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu o porquê e o propósito. Não entendeu quem era sem Deus. Quem somos nós sem um Pai? Quem éramos nós? Olhe para o seu passado. Olhe para o seu passado. Aí de repente, pega um jovem desse que nunca vai estar no mundo. E essa tem que ser a nossa oração, por isso que nós oramos por eles. Nunca vai estar no mundo, nunca vai provar aquilo que a gente provou, aquele fel que nós provamos no passado, alguns de nós provamos. Aquela desgraça que nós provamos, não vai provar e não vai viver isso. Mas de repente, deveria... Não, só o fato de quê? De ser inimigo de Deus, mesmo nascendo numa família de crente. Até chegar o momento de confessar o Senhor, como algum deles já confessaram o Senhor, no momento de um batismo, publicamente, confessar em seu coração, e perseverar nessa caminhada. Amém, jovens? Amém? Vamos lá? Então Ele nos predestinou para Ele. É propriedade dEle. Nós somos propriedades dEle. 26, o versículo... E para que, o propósito da escolha? Para o louvor da glória da sua graça. É o versículo 6, Vou ler, o 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade.
para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos outorgou gratuitamente no amado. Não é por alguma coisa que nós vamos dar, ou demos, ou fazemos, ou faremos, mas é graça, poderosa, bondosa, simplesmente graça, é grátis. Você não precisa fazer jejuns, você não precisa fazer, rituais de oração, andar de joelho, fazer procissão, fazer não sei o quê, não precisa de nada disso para obter a salvação. Ele te salvou. E qual foi o motivo dessa escolha? Nós? A gente sabe que não. Nós, porque a gente nem estávamos aqui, ele já nos escolheu. Nós? Aí o próprio versículo também responde, a Bíblia mesmo se responde. Segundo, no versículo 5, a parte C, segundo a benevolência da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade dele. A vontade de um Deus soberano. Soberania. Sabe aquela resposta que a gente não quer ouvir? Mas por quê? Aí alguém chega e responde, é porque tem que ser assim. Quem é pai, os pais falam, não é assim? Você sabe o que é bom para o seu filho. Aí você aconselha o seu filho. Aí o seu filho vai falar o quê? Não ou faz algo totalmente diferente. Mas por que, pai? Por que, mãe? Porque eu estou mandando. É assim, ponto final. A resposta de Deus, mas por que Deus me escolheu? Por que Deus escolhe alguns e não? Porque Ele quis, é vontade dEle, ponto final. Quem é o homem para questionar a Deus? Quem é o barro para questionar o oleiro? Ponto final. E aí é motivo para a gente chegar e se lançar ao chão e chorar, e chorar, e chorar. Faz quanto tempo que você não chora? Pastor, ontem estava chorando, porque meu coração estava dolorido. Não é isso. Quanto tempo você não chora de agradecimento a esse Deus que te amou e te salvou? De olhar e perceber, por que eu, Senhor? Por que eu? Tinha tanta gente melhor do que eu. E tem, gente. Tanta gente tão melhor e boa do que você. E ele fez o quê? Pelo beneplácito, pela benevolência da sua vontade. Esse é meu. Eu adotei. Glórias a Deus, irmãos? Glórias a Deus. Eu ia falar as 3 bênçãos, mas não vai dar tempo, não. Vou deixar as demais para o próximo, mas nós vamos encerrar a bênção, a primeira bênção que Paulo está decorrendo aqui, que é a bênção do Pai. Então, a pergunta é, qual o motivo? A benevolência e beneplácito da sua vontade. Está no versículo 5. E qual o meio ao qual o Senhor nos escolheu? De que meio? Qual é o meio? Em que se resume o meio? Verso 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em... Qual meio? Cristo. Mas tem mais ainda, verso 4. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aonde está Cristo aqui? Deus nos escolheu
nele, Cristo. Em Cristo, Deus nos escolheu. Versículo 5, também tem aqui. Para o louvor da sua glória. Versículo 5, cadê? Desculpa. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Cristo. E para encerrar, né, as bênçãos do Pai, é o versículo 6. Então aqui diz assim: para o louvor da gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Então qual é o meio? Jesus Cristo. Não existe salvação sem Cristo. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Isso eu que estou colocando, né? Mas ele fala assim: ninguém vem ao Pai. A palavra do Senhor é: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se estamos aqui, foi Cristo que nos trouxe. O meio ao qual nos chegamos a Deus, Cristo. Sabe, Paulo aqui nesses versículos, falando a respeito da bênção do Pai, ele está falando assim: qual é o meio? Cristo, 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 Cristo. Somente Cristo. O único caminho para a salvação do homem, Cristo. Não existe um outro caminho. Não existe um atalho. Não é por causa do homem, mas é por causa de Cristo. O meio de salvação, o único meio de salvação, não há. Eu acho que o meu texto aqui eu errei aqui, mas aqui está dizendo assim que não há outra salvação, não há salvação fora de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, ele se refere, né, às bênçãos espirituais, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, não são coisas materiais, né, não são coisas sentimentais, não são coisas emocionais, não. As bênçãos são, a própria Bíblia nos mostra aqui, e nós vimos nesses 4 versículos primeiros, né, 3 versículos primeiros, né, a primeira bênção, que é a bênção do Pai. A bênção do Pai, que é o quê? A nossa escolha. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É a nossa escolha, é a nossa eleição, um assunto tão difícil de muitas vezes a pessoa entender, mas é a nossa eleição. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E se Deus nos permitir, né, na próxima a gente vai estar retratando, né, falando sobre a segunda bênção, que é a bênção da expiação, que vai do 7, e depois você lê, do 7 ao 12. Do 7 ao 12, ali Paulo está falando qual é essa bênção espiritual, né? É a bênção da redenção. E o que é redenção? Expiação do Filho. A expiação do Filho. Né? E o que é expiação? Esteja aqui no próximo domingo. Né? E a terceira bênção, que é a bênção do Espírito Santo, que seria, né, o selo, um selo de garantia. A gente tem que, entender como, é feito um produto, e esse produto feito, ele leva um selo, não leva um selo de garantia? Lembra aquela selo de garantia Sadia, né? Pastor, o senhor está me chamando de presunto, pastor, para ter um selo, né? Recebe aquele selo de garantia, assim, está garantido, né? Eu escolhi, né? Ele foi justificado e ele está garantido, né? Que é a terceira bênção, e se Deus nos permitir, a gente vai tratar nos próximos cultos. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Medite nisso, irmão. E principalmente naquilo que eu disse, que a gente reclama tanto, gente. Eu reclamo tanto. Meu Deus.
Eu reclamo, me preocupo, nossa cabeça fica... Até a igreja não é do Senhor, não é verdade? Não é dele. E a gente se preocupa, é a nossa parte humana, né? Mas são preocupações, a gente tem que descansar, a gente sabe que a gente tem que descansar no Senhor. Às vezes a gente, na nossa vida pessoal, a gente reclama disso, reclama daquilo, né? É como aquela ideia, né? O que tem hoje para comer? É o ovo. E amanhã é omelete. Depois de amanhã, né? É mexido de quê? De ovo. E glória a Deus por isso. Porque muitas vezes é só isso. Só tem isso. E a gente muitas vezes reclama dessa providência do Senhor. Da providência. Deus, Deus começa a tratar a gente, sabe, nas pequenas coisas. E são essas pequenas coisas que tiram a gente muitas vezes do sério. Mas por quê? Porque os nossos olhos ainda estão focados, devido à nossa natureza pecaminosa, aqui. Sabe? Não que a gente não tenha que ter, a gente tem que ter uma vida abençoada. A gente tem que ter um bom emprego. Sabe? Deus provê um bom carro, glória a Deus por isso. Estão entendendo? Mas isso não pode estar, né, no lugar de Deus. Esse é o grande problema. Essa, vamos dizer assim, é a quebra do primeiro mandamento. Quando as coisas, né, a criação substitui o Criador. As coisas substituem o Criador. As dificuldades da vida substituem o Criador. É a quebra do primeiro mandamento. O crente, ele tem que observar a sua vida e olhar para os mandamentos de Deus. Estão lá. Quais mandamentos eu tenho quebrado? E não são, vamos assim, de certa forma diretos. Por exemplo, não adulterarás. É o 7º, né? É o 7º mandamento. E adulterarás ali não se refere somente, né, ao marido e mulher, porque o projeto de Deus para a família era que ela, né, seja heterossexual, um homem e mulher, né, e monogâmico. Só. Mas por que, aí até foi no estudo, né, mas por que Davi, porque Salomão teve 1000, pastor? Pecado. Pecado. Sabe, a natureza pecaminosa, infelizmente. E até mesmo na lei mosaica, antes de ter rei, Deus escreveu lá, mandou Moisés escrever que o rei, antes de ter rei, não tinha hipótese alguma, sabe, o pensamento que teria rei. Isso lá no deserto, Moisés chegou, está lá em Deuteronômio, né? Falando com relação ao rei. O rei, ele só poderá ter uma mulher. Está falando de que rei? O rei dos outros povos? Não. Um que poderia ser um futuro rei de Israel. Mas os camaradas fizeram o quê? Mas por quê? Pecado. Exemplo a se seguir? Não. Então não adulterarás. Não somente com relação ao homem e à mulher. Não somente. É igual um jovem ou um solteiro desejar um homem, uma pessoa casada. Está cometendo o quê? Adultério. E quebra outro outro mandamento, não somente um. Está quebrando qual? Na verdade, vai quebrar um monte de mandamento. Mas um deles é a cobiça. Não cobiçarás. Aí adultera. Mas por que ela adulterou, pastor? Né? De repente, né? O desejo. Quem fala isso? O Senhor Jesus. Somente desejar, olhar. Desejar. Comete o quê? Adultério. Quebra de mandamento. Então, o crente ele tem que observar, falando de adultério, não somente isso, mas, por exemplo, adulterar a palavra, irmãos. Pegar esse texto e, de repente, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Isso está dizendo que eu sou abençoado, Deus vai me abençoar, e Deus, Ele vai me abençoar com tudo que é material. Estou adulterando a palavra de Deus. Porque, né, existe uma matéria, né, da teologia que a Bíblia se explica, exegese. E ali, como nós lemos aqui, essas são as bênçãos espirituais. Não é, sabe, as minhas conquistas. Pega um texto e fala assim que você vai ser, por exemplo, maior
o que está contigo, o que está no mundo. Não tem correlação a isso, mas eu estou tentando lembrar outro texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só como o pastor fala, né? Tudo posso naquele que fortalece. Mas qual é o contexto ali? Eu posso suportar as dores. Eu posso suportar a fome. Eu posso suportar o naufrágio. Eu posso suportar a doença. Leia o texto. Agora, tudo posso naquele que fortalece. É porque eu vou vencer, vencer, vencer. Eu sou um carro de guerra. Aí acontece que muita gente quebra a cara. Muita gente fica machucada, se decepciona. Porque na vida, nem tudo é vitória. Não é? É ou não é verdade? É a realidade da vida. Agora, sim, há vitória. E qual é a vitória? Sobre o pecado. Qual é a vitória? Sobre a morte. Qual é a vitória? Que o Senhor me deu na cruz do Calvário. Eu fui justificado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vitória do quê? Eu estarei com o Senhor por toda a eternidade. A minha salvação. Essa é a vitória do crente. As demais são secundárias, irmãos. As demais, Deus concede ou não. Ou melhor, né? Quer ser rico? Trabalhe. Quer passar numa prova? Estude. É ou não é verdade? Essa é a verdade. Vou cruzar os meus braços e não vou trabalhar. Vai ser pobre. E a palavra diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Amém, meus irmãos? Então, a gente estava falando sobre o adulterar e adulterar a palavra. Analise sempre a sua vida e confronte-a, né, cada decisão sua com os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. Isso está no seu coração e no meu coração. E devem ser usados. Né? Vai lá em Gênesis, né? Êxodo 20, e ali você vai pegar e vai destrinchar e vai sempre observar. Obedecer pai e mãe é obedecer à autoridade. A autoridade. Reflete tudo isso aí na vida de um crente, de um filho de Deus, como eu e como você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos.